Fala, galera! É o professor Fábio Araújo, professor de Física do QG do Enem, com mais uma aula do Física do Zero para você. Vamos lá? Vamos começar a aprender Física? Hein? Vamos começar? Hoje a aula é bem bacana, hein? Vamos falar sobre a competência 1, habilidade 3, competência 6, habilidade 21. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? A habilidade 3 diz que você tem que confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo e de diferentes culturas. A habilidade 21 diz que você tem que utilizar as leis físicas e ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e ou do eletromagnetismo. Adivinha qual é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, então? Hein? Vamos trabalhar com a termodinâmica, mas não vamos chegar ainda na termodinâmica propriamente dita. Eu vou te dar uma base bem legal de termologia, uma base bem bacana. Lembra que o nosso foco é a física do zero. Então, vamos começar do zero. Para eu chegar na termodinâmica, eu tenho que te ensinar o que é a termologia, o que é a termometria, o que é a calorimetria, dilatação térmica. Ih, cara, é muita coisa, é muita coisa. Mas nós vamos juntinhos e vamos aprender. Tá legal? Vamos começar? Vem para o slide. A termologia, se você reparar bem, elas são duas palavrinhas juntas. A palavra termo quer dizer temperatura. Logia quer dizer estudo. Então, se você for levar ao pé da letra, termologia é o estudo da temperatura. Porém, meu amigo, a termologia não estuda apenas a temperatura. Na verdade, ela estuda todos os fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento do corpo, ok? A termologia é a parte da física que estuda tudo que está relacionado ao aquecimento e ao resfriamento de um corpo. Nós vamos trabalhar o porquê, quando os corpos são aquecidos, eles tendem a dilatar, eles tendem a crescer. Quando são esfriados, eles tendem a diminuir, a contrair. Aí eu vou te ensinar também que existe substância que tem um comportamento diferente, que a gente chama de comportamento anômalo. Tem substância, cara, que quando a gente fornece calor, ao invés dela dilatar, ela contrai. Sabia? Ah, mas tem. Eu vou te mostrar isso. Tem substância que quando a gente esfria ela, ao invés dela contrair, ela dilata. Sabia? É, mas eu vou te ensinar também. Já ouviu falar que em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas pessoas que estão se congelando? Às vezes a pessoa tem uma doença, né? Uma doença terminal, aí ela manda congelar o corpo dela, para que quando ela possa, quando houver já cura para a doença dela, ela vai ser descongelada. Congelar é, entre aspas, relativamente fácil, difícil é descongelar. Por que é difícil descongelar? A gente vai aprender isso, eu vou te ensinar. Trabalhar com criogenia, cara, é muito legal. É um assunto maravilhoso, você vai gostar demais. Vamos começar? Olha só, para eu poder estudar a termologia, eu tenho que entender o que é energia térmica. E veja, energia térmica, por definição, olha, energia térmica é a soma das energias de agitação das partículas de um corpo. Depende da temperatura e do número de partículas que esse corpo possui. Tudo bem? Continua acompanhando no slide. Vamos imaginar um cubo. Um corpo qualquer, de uma substância qualquer. Não importa, pode ser de ouro, de prata, não importa, uma substância qualquer, tá bom? Esse corpo, você sabe que ele é feito de quê? Ele é feito de partículas. E essas partículas estão paradas? Hein? Estão paradas? Me diga, estão paradas? Claro que não, elas estão em movimento. E repara que elas têm vários movimentos. Ela tem movimento de rotação, movimento de translação. Entendeu? A soma de todas essas energias é chamado de energia térmica. Olha o que eu coloquei para ti, ó. Energia térmica é a somatória, esse símbolo aqui na matemática, tá vendo? Ele significa o quê? Somatória. Da energia cinética de vibração, da energia cinética de rotação, da energia cinética de translação, da energia potencial elétrica. Então, se você somar todas as energias que constituem um corpo, você tem a energia térmica. Isso quer dizer que quanto mais as moléculas desse corpo se agitarem, maior a energia térmica que ele tem. Tudo bem?
Dá uma olhadinha aí. Perceba que eu coloquei uma pequena animação representando as moléculas de um corpo. Você está vendo? Elas estão se agitando. Pois é, a energia térmica, ela mede o quanto essas energias se agitam. Então, quando eu digo que o corpo tem grande energia térmica, eu quero dizer que as moléculas desse corpo, as partículas desse corpo, estão vibrando com grande intensidade. Se eu te digo que ele tem baixa energia térmica, eu quero dizer que as partículas estão vibrando com baixa intensidade. Você entendeu? Você entendeu? Bacana! É lógico e evidente que os corpos maiores, corpos grandes, possuem maior energia térmica. Então acompanhe aí. A uma mesma temperatura, 2 kg de água possui mais energia térmica que 1 kg de água. Vamos repetir? 2 kg de água tem mais energia térmica que 1 kg de água. Quanto maior o corpo, presta atenção, quanto maior o corpo, quanto mais matéria tiver um corpo, mais energia térmica ele tem. Por quê? Porque quanto mais matéria, mais moléculas, mais partículas. Se ele tem mais partículas podem vibrar. E se mais partículas vibram, maior energia térmica que ele tem. Tudo bem? Tudo bem? Presta atenção. A energia térmica mede a soma de todas as energias que as partículas de um corpo têm. Então, se eu tenho um corpo com muita massa, ele tem muita matéria, e se tem muita matéria, ele tem muitas partículas, logo tem mais energia térmica. Não vai confundir com temperatura, beleza? Não vai confundir com temperatura, tá? Não vai confundir. A mesma temperatura, eu posso ter energia térmica diferente, dependendo da massa. Tudo bem aí? Tá bacana? Vamos continuar. Agora vem o conceito de temperatura. Lembra que eu falei para você não confundir? Pois é. A temperatura é quem vai medir o grau de agitação. Veja, energia térmica mede a soma de todas as energias que o corpo tem. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Vai medir o quanto as moléculas desse corpo estão se agitando. Vem para o slide. Temperatura, agitação molecular. Mede o grau de agitação molecular. Então, nós temos aí um recipiente com água fria, um recipiente com água quente. Qual é a diferença da água fria para a água quente? Acompanha no teu slide. Água fria. A água fria, ela tem menor temperatura. Por quê? Porque eu tenho menor agitação molecular. Já a água quente, eu tenho maior temperatura. Por quê? Maior agitação molecular. Entenda bem. Vem para mim agora. Vem para mim agora. A temperatura mede o quanto as moléculas vibram, elas se agitam. Então, eu vou dizer que quando o corpo está frio, as moléculas se agitam pouco, na manha, pouca agitação. Mas se o corpo está quente, as moléculas vibram mais, elas estão mais doidonas, elas estão vibrando, elas têm mais energia de agitação. Entendeu? Entendeu? A temperatura mede o grau de agitação molecular. A energia térmica, a soma de todas as energias que um corpo tem, que as moléculas do corpo têm. Rotação, vibração, todo tipo de cinética. Tá bacana? Hein? Então, mas é claro que eu posso dizer também o seguinte, né? Eu posso relacionar a temperatura com a energia térmica. Claro que sim, claro que sim. Então, se um corpo tem grande energia térmica, ele pode ter grande temperatura. Tudo bem? Tá legal? Bacana. Vamos continuar, hein? Vamos continuar. A diferença, então, do corpo frio para o corpo quente. O que é? O que é? A temperatura. O grau de agitação molecular. A diferença do corpo quente para o corpo frio é o grau de agitação molecular. Tudo beleza? Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta bem bacana. Me responda com sinceridade. Você sabe a diferença entre temperatura e calor? Hein? Vou te fazer a pergunta. Vou lançar a pergunta, eu quero te ouvir daqui, hein? É o calor que mede a temperatura? Ou é a temperatura que mede o calor? Entendeu a pergunta? Vou repetir. É o calor que mede a temperatura? Ou é a temperatura que mede o calor? Fala para mim, quero te ouvir. Se você disse que é o calor que mede a temperatura, você errou. E se disse que é a temperatura que mede o calor, errou de novo. Porque não é nem o calor que mede a temperatura e nem a temperatura que mede o calor. São duas coisas bem diferentes, cara, bem diferentes. A temperatura, ela mede o grau de agitação molecular. E o calor? O calor não. O calor mede a energia térmica do corpo
só que em trânsito, em movimento. É por isso que não faz sentido você dizer que está com calor. Acompanha no slide. Calor, energia que se transfere, que flui. Essa energia especificamente não é qualquer energia, não. É a energia, deixa eu apagar aqui, é a energia térmica. Energia térmica. É a energia térmica que se transfere, que passa, que flui de um corpo para outro. É claro, meu amigo, vem para mim. É claro que existe o seguinte, existe uma condição para que essa energia possa fluir, para que essa energia possa passar, migrar de um corpo para outro. E qual é a condição para que essa energia possa passar de um corpo para outro? Eu tenho que ter uma diferença de temperatura entre os corpos. Claro, porque se eu tenho uma diferença de temperatura, eu tenho uma diferença de agitação molecular. Eu posso dizer então que um corpo que tem maior temperatura, ele tem mais energia de agitação, as moléculas. E o corpo que tem menor temperatura, as moléculas têm menor energia de agitação. Mas se ele não tem maior ou menor calor, você entendeu? Tá, tudo bem. Vem para o slide, eu vou te mostrar. Vamos imaginar uma vela e um bloco de gelo. Eu vou pegar e vou acender a vela. Pronto. A vela acesa e o gelo. O que eu posso perceber é o seguinte. A vela acesa, o fogo no caso, ele tem maior temperatura do que o gelo, que tem menor temperatura. Ah, profinho, isso eu sei. É claro que eu sei que o gelo tem menor temperatura. O gelo é gelado. Né? Tá, mas nem todo gelo é gelado. Mas depois a gente discute isso. O fogo, ele tem maior temperatura que o gelo. Agora, eu posso dizer que o fogo tem maior calor que o gelo? Não, ele só tem maior temperatura. Eu posso até dizer, cara, que o fogo, ele tem mais energia térmica. O fogo tem mais energia térmica que o gelo. O gelo tem menos energia térmica, cara, térmica. O gelo tem menos energia térmica. Como o fogo tem mais e o gelo tem menos energia térmica, a tendência natural é o fogo perder, é o fogo ceder parte da sua energia para o gelo. Quando essa energia flui do fogo para o gelo, ela recebe o nome de calor. Entendeu? Olha para mim, vem comigo agora, vem comigo de novo. O calor é o nome dado, veja, o calor é o nome dado à energia térmica quando ela está fluindo, passando de um corpo para outro. Você entendeu? É por isso que eu não posso dizer, poxa, hoje está quente, estou morrendo de calor. Numa frase você comete dois erros. Primeiro, você não está morrendo. E segundo, você não tem calor. Você não pode dizer estou com calor, porque você não tem calor. Calor é energia em movimento. O que você pode dizer? Nossa, hoje o dia está quente, eu estou recebendo calor. Não, ou, poxa, nossa, hoje o dia está frio. Hoje eu estou com frio, o dia está frio, estou com frio. Não, você pode dizer, nossa, hoje a temperatura está baixa, eu estou perdendo calor. Ou você ganha calor, ou você perde calor. Quando você tem a sensação de frio, veja, quando você tem a sensação de frio, é porque você está perdendo calor, é porque você está perdendo energia. Quando você pega num objeto e sente esse objeto gelado, é porque você está perdendo calor para ele. Se você pegar numa barra de ferro e sentir a barra de ferro gelada, é porque você está perdendo calor para ela. Se você pega numa barra de ferro e sente a barra de ferro quente, é porque você está ganhando calor dela. E você só consegue ganhar ou perder se a tua temperatura for diferente da temperatura do objeto. Você entendeu agora? Você entendeu como é que funciona a situação? Se eu pego na madeira, então nós temos aqui, por exemplo, nós temos o cenário daqui do QG. Se eu pegar aqui na madeira, eu vou sentir ela
não quente, né? Não quente totalmente, mas também não vou sentir gelado. É porque a temperatura do sistema está em equilíbrio térmico com a minha temperatura, com o meu corpo. As nossas temperaturas são parecidas, então eu não consigo trocar tanto calor com o sistema. Para eu sentir gelado, há uma grande troca de calor. Para eu sentir quente, há uma grande troca de calor. Troca. Energia, é trocar energia. Ou eu ganho, ou eu perco, mas eu não tenho. Doideira, né, cara? Como é que eu posso perder? Como é que eu posso ganhar se eu não tenho? Como é que eu posso ganhar calor se eu não tenho calor? Como é que eu posso perder calor se eu não tenho calor? Eu te pergunto isso. Como é que você pode ganhar calor se você não tem calor? Como é que você pode perder calor se você não tem calor? Eu te pergunto e eu mesmo te respondo. Porque o que você ganha ou o que você perde, você tem. Tem. É a energia térmica. Acabei de te dizer que o calor é a energia térmica em movimento. Meu amigo, entenda, calor é o nome dado. É o nome dado à energia térmica quando ela, a energia térmica, está em movimento. Ai, que ficou fácil, não ficou? Eu sei que era a tua dúvida. Eu sei que você tem essa dúvida desde criança. O seu sonho, você pensava às vezes à noite, nossa, meu sonho é entender. E agora entendestes. Entendestes que o que você ganha ou o que você perde, você tem energia térmica. Só que o nome dado, a energia térmica, quando ela está em movimento, é calor. Calor é o nome dado à energia térmica quando esta está em movimento. E a condição para que haja calor é que eu tenho que ter, no mínimo, 2 corpos com temperaturas diferentes. Num processo espontâneo, o calor flui do corpo quente para o corpo frio. Num processo espontâneo, o calor flui do corpo quente para o corpo frio. É possível ele ir do frio para o quente? Sim, mas não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Vem para o slide de novo. Nota aqui a sequência. Deixa eu apagar aqui para você enxergar direitinho. Você percebe que a sequência, a ordem da energia é fluir do fogo para o gelo. Isso é um processo natural. Ele poderia fazer um processo inverso? E do gelo para o fogo? Poderia sim. Só que não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Como assim forçado, professor? Não sei, seria um processo forçado com uma máquina, talvez, por exemplo, o caso da geladeira. A geladeira, volta para mim, a geladeira, cara, ela retira calor de dentro, que é frio, e joga para fora, que é quente. Só que ela faz isso com um processo forçado, é o compressor dela que faz isso. Em algumas regiões do Brasil, é chamado de motor da geladeira, a parte de trás da geladeira, entendeu? Mas ali que você tem é o compressor da geladeira. O ar-condicionado, a central de ar, tá bom? Central de ar-condicionado, né? O que ele faz? Ele tem um compressorzinho que retira calor de dentro do ambiente e joga para fora. Ali é um processo forçado, Espontaneamente, o calor vai do quente para o frio. Num processo forçado, ele pode sim ir do frio para o quente. Na termodinâmica, nós vamos trabalhar com esse processo ao contrário. Beleza? Agora vamos lá. Me responda aí, rapidinho, tá bom? Se a temperatura está alta, por que não posso dizer que estou com calor? Vem para mim. Por que você não pode dizer que está com calor se a temperatura está alta? Acabei de te dizer. Claro que sim. Porque você não tem calor. Estou com calor? Você não tem calor. Calor é energia térmica em trânsito. O que eu poderia falar então? Olha para o slide. Se a temperatura está alta, por que não posso dizer que estou com calor? Porque eu não estou com calor, eu não tenho calor. Eu posso dizer que eu estou o quê? Recebendo calor. Eu estou recebendo calor. Se eu digo, a temperatura está baixa, estou com frio, tá certo? O certo é, a temperatura está baixa, estou perdendo calor. Então, ou eu ganho calor, ou eu perco calor. Poderia dizer, a temperatura está alta. Temperatura está alta. Poderia dizer, estou recebendo calor. Estou recebendo calor. Ou,
A temperatura está baixa, estou perdendo calor. Tudo bem? Bacana, vamos lá. Qual é a diferença entre condutores e isolantes? Olha para mim, qual é a diferença entre condutores e isolantes? Toda vez que eu pergunto isso na sala de aula, tem sempre aquele espertinho que pensa assim, prof, isso é fácil. Condutor é quem conduz. Isolante, isolante é quem isola. Pois é, né, cara? Mas não é bem assim, não. O condutor, de fato, ele conduz. O isolante também. Eita, professor, mas como assim? Isolante conduz? Cara, é doideira, mas é. Só que ele conduz com muita dificuldade. Na verdade, a diferença mesmo entre um condutor e um isolante é o grau de facilidade com que esse calor vai fluir. O condutor, ele conduz facilmente. O isolante, ele também conduz, mas com muita dificuldade. Na prática, não existe isolante perfeito. Não existe. Existem corpos que têm uma dificuldade a mais em conduzir. Mas isolante perfeito, isso não existe. Olha para o slide. Eu tenho uma placa de aço e uma placa de madeira. Qual é a diferença do aço para a madeira? Claro, eu estou me referindo à propagação de calor. A diferença é que o calor ele passa mais fácil pelo aço do que pela madeira. Isso acontece porque é interessante. A madeira normalmente ela é porosa e nos poros existe um acúmulo de ar. E o ar parado é o isolante térmico. Sabia disso? O ar parado, eu vou já discutir isso contigo, mas o ar parado é um isolante térmico. Grava essa informação, daqui a pouco eu volto nela. No caso da placa de metal, no caso do aço, o calor ele flui mais fácil, ele tem maior, olha o nome, condutibilidade térmica ou condutividade térmica é a mesma coisa. Condutibilidade ou condutividade térmica. Eu posso dizer que a placa de aço ela tem maior condutividade ou condutibilidade. O calor ele flui mais facilmente. Está acompanhando no teu slide aí? O calor ele flui mais facilmente do que na madeira. Perceba que na madeira existe fluxo de calor. Existe fluxo de calor, mas ele é menor. Vem, só para eu saber que você sabe. Fluxo. Palavra fluxo. Apareceu dos dois lados. Fluxo. O que é fluxo? Passagem. Fluxo é passagem. Passagem. Então, quando eu digo menor fluxo de calor, eu quero dizer menor passagem de calor. Quando eu digo maior fluxo de calor, eu quero dizer maior passagem de calor. Tá acompanhando? Bacana aí? Hein? Bacana. Vamos lá, vou te dar alguns exemplos de condutores e isolantes. Vem para o slide. Alguns exemplos. Aqui, olha, você sabe que os esquimós, quando eles vão caçar ou vão pescar, eles não vão levar a casa deles, né? O esquimó, ele mora normalmente numa casa igual a sua, aí, igual a minha, tá? Não é exatamente igual, mas feita de alvenaria, normal. Mas quando eles vão caçar ou vão pescar, eles não podem levar a casa, então eles vão ter que se abrigar do frio intenso e eles fazem a casa com o que eles têm de abundante lá, que é o gelo, é o famoso iglu. Iglu, tá vendo aí? No iglu, cara, ele tem um formato, não é à toa não, viu? Ele tem um formato circular, um formato arredondado, não é à toa. A gente vai aprender lá em propagação de calor o porquê disso. O que me interessa é que você saiba que o gelo, apesar de ser gelado, o gelo é um isolante térmico. Profinho, cara, é sim. O gelo é um isolante térmico. Isolante térmico. Só para te ter uma ideia, do lado de fora do iglu, a temperatura chega, sei lá, a menos 30 graus Celsius. Do lado de dentro, fica em menos 5 graus Celsius. Temperatura é diferença, né? A diferença é grande. Pode ficar a menos 10 graus Celsius do lado de dentro do iglu, do lado de fora menos 30. A diferença é grande. É porque o gelo é um isolante térmico. Quer um outro exemplo de isolante térmico? O ar. O ar parado. O ar em movimento, não. O ar em movimento, que é o vento. Ar em movimento é o vento. O vento é um condutor. Mas o ar parado é isolante. Os passarinhos, quando estão com frio, o que eles fazem? Olha para o desenho aí. Eles arrepiam, eles eriçam as penas dele. Por que eles arrepiam, eriçam as penas dele? Para acumular ar. Essas bolinhas em vermelho que você está vendo aí, eu quis representar como sendo ar. O ar parado nas penas do passarinho servem como isolante térmico. Protegem o bichinho do frio,
do frio intenso, não deixa o calor, o corpo perder muito calor. Nós não temos pena, E o que nos protege do calor ou do frio excessivo? As roupas. Por que você está usando roupa agora? Hein? Por quê? Será que é só uma questão social? Porque eu não quero mostrar minhas partes. Será que é só isso? Claro que não, cara, claro que não. A roupa é um isolante térmico. Ela também acumula ar entre as fibras dela. O ar parado é isolante. Você já percebeu um detalhe? Que bacana. Você já percebeu que quando você está na rua e está muito calor, entre aspas, a temperatura está muito elevada, você está recebendo calor. Já percebeu como é que você faz com a sua roupa? Normalmente você dobra os braços para frente e sacode a camisa. Por que você faz isso? Quando você dobra o ar para frente, você vai concentrar um bolsão de ar entre a camisa e o seu corpo. Quando você sacode a camisa, você faz com que esse ar entre em movimento. Olha que bacana! Ar em movimento é um condutor térmico. Ar em movimento, condutor térmico. Então, quando você sacode a camisa, você movimenta o ar, você melhora a circulação de ar, é um condutor. Aí você troca calor mais facilmente, você sente um conforto térmico. Quando você liga o ventilador, por que quando você liga o ventilador você sente um conforto térmico? Ar em movimento é um condutor. Sacou? Hein? A física é legal, né, cara? Física é legal aprender, claro que é. Olha esses outros exemplos, acompanhe. Quando você pisa na lajota e pisa na madeira, pisa na lajota e pisa na madeira, será que a sensação térmica é a mesma? Claro que não, claro que não. Quando você pisa na lajota, você sente ela gelada, porque você perde mais calor, a troca de calor é mais intensa na lajota do que na madeira. A troca de calor é mais intensa na lajota do que na madeira. Vem para mim. Por que a troca de calor é mais intensa na lajota? Porque a lajota é um condutor térmico. Por que é menos intenso na madeira? Porque a madeira é um isolante térmico. Mas, de novo, entenda, isolante não é que vai isolar, vai dificultar. A troca de calor ela é mais intensa na lata do que no vidro de refrigerante. Por que a troca de calor é mais intenso na lata do que no vidro? Porque a lata é um condutor, já o vidro é um isolante. Tá, prof. Entendi. Então quer dizer que quando o corpo ele é um condutor, a troca de calor é mais intensa? Isso. E quando é isolante? A troca de calor, mas é muito menos intensa. Você entendeu? Quanto mais isolante é o corpo, menos intensa é a troca de calor. Até se você conseguisse criar um isolante perfeito, aí sim não teria troca de calor. Você entendeu? Quanto mais isolante, mais difícil é para o calor passar. Um corpo muito isolante é muito difícil, praticamente não tem troca. A gente chama de calorímetro um corpo que não faz troca de calor com o meio. Seria um isolante perfeito. Na prática não existe, mas nós consideramos que exista. Tudo bem? Legal aí? Bacana, vamos continuar. O que é o equilíbrio térmico, então? O equilíbrio térmico é quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, tá legal? Dois corpos com temperatura diferente e coloco eles em contato. Olha para o esquema aí do quadro. Repara que o corpo A tem maior temperatura que o corpo B. Então o A ele está quente. Logo o B ele está frio. Se o A está quente, o A perde energia para o B. Para sempre, professor? Para sempre, para sempre? Não, meu filho. Porque se o A perde e o B ganha, vai chegar uma hora que a temperatura do A vai diminuir, e do B vai aumentar, até que eles atinjam a mesma temperatura. E quando isso acontece, quando eles atingem a mesma temperatura, nós dizemos que o corpo está em equilíbrio térmico. Dizemos que o corpo está em equilíbrio térmico. Você entendeu? O equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura. Bora fazer um exercício para a gente ver como é que funciona? Presta atenção. O calor e temperatura são conceitos físicos importantíssimos. Parecem, no cotidiano, ter o mesmo significado, mas são conceitos completamente diferentes. Sobre calor e temperatura, é correto afirmar que, olha que questão bonita, hein? Parece que são a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Já te expliquei isso.
Já te expliquei. Vamos ver? Calor é uma substância que um corpo adquire quando sua temperatura aumenta e perde quando sua temperatura diminui. Tá certo isso? Calor é substância? Não, meu filho. O corpo adquire? Não, meu filho. Calor não é substância. Calor é energia térmica. Ah, moleque. B. Calor é uma forma de energia em trânsito. Opa, tá bacana. Que depende da diferença de temperatura entre dois ou mais corpos. Ou no interior do mesmo corpo. Certo ou errado? Hein? Corretíssimo! Então, resposta correta, letra B, de beijinho, que é o que eu mando para você. E nós vamos agora dar um tempinho, só dar uma relaxada e já volto contigo para falar sobre termometria. Trabalhar com termômetro. Vem comigo? E aguarda, hein?